Hoje eu vou te mostrar como que eu lucrei R$ 245.000 em 26 dias. E você também pode fazer isso dentro do mercado cripto. Saiba que o mercado cripto ele pode mudar completamente a sua vida. Ele pode te proporcionar a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica, porque afinal de contas, investir só basta que você tenha um computador para que você possa fazer isso. Na nossa análise de hoje, eu vou te explicar como que eu fiz essa realização de lucro e como que você também pode tirar proveito de tudo isso. E, obviamente, a gente também vai analisar o mercado e eu vou te dar a minha visão sobre as próximas direções do mercado, principalmente sobre o Bitcoin e sobre Ether também. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes de te apresentar ali os resultados e como que foi feito para definir a operação que eu abri ali, eu vou te mostrar o saldo disso dentro da corretora, tá? Eu vou mostrar a cobra morta aqui para você. A gente vai analisar aqui o Bitcoin para a gente entender o que nós temos. Bom, para o Bitcoin, eu ainda continuo com uma visão sobre pullback, tá? Eu vejo que a gente subiu aí de uma maneira bem agressiva, a gente ainda está consolidando dentro da nossa região aqui que encontramos como resistência, que foi os $72.000 ali, e de lá para cá a gente está vendo que o RSI ele está caindo. O RSI ele já resfriou bastante, tá? A gente tem um espaço para poder subir a partir daqui. Mas, quando a gente olha para o mercado, a gente vê que todas as vezes que Bitcoin está voltando ali nos $92.000, a gente está tendo rejeição dessa região, porque a gente está tendo realização de lucro nos $92.000. Essas realizações de lucro, elas acabam sendo uma pressão muito forte. Para mim, nesse momento, o mercado ele precisa entregar um pullback, tá? Eu vejo que a gente ver o Bitcoin em $83.000 é super plausível no curto prazo, por isso que nesse momento eu não olho tanto para compra em Bitcoin. Se eu for comprar alguma coisa nesse momento, não será Bitcoin. Eu vou comprar altcoins, eu vou comprar outros ativos, como eu te mostrei ontem que eu comprei GRT e os meus clientes também compraram GRT, porque naquele momento era muito mais viável a gente olhar para uma compra de GRT, segurar essas posições, do que a gente olhar para Bitcoin nesse momento. Eu acredito que a gente precisa sim de um pullback, e esse pullback ele vai nos dar oportunidade da gente comprar mais o ativo. Mas agora, nesse momento aqui, é questão de ser paciente, aguardar, porque o mercado ele também leva tempos para poder corrigir, leva tempos para a gente poder ver esses pullbacks. Então, eu enxergo aqui que o mercado ele vai nos entregar um pullback. Tem a possibilidade da gente fazer um rompimento desse topo que nós deixamos para trás aqui e isso ser um falso rompimento. Se a gente tiver um falso rompimento aqui, ele vir acima dos 92 aqui, que foi essa região, 93 na verdade, 500, e voltar abaixo dessa região, significa que a gente teve um falso rompimento e esse vai ser o gatilho final para a gente poder entregar um pullback e aí a gente vai buscar por oportunidades de compra. Bom, a gente teve oportunidades de compra no passado recente, eu comentei aqui também dentro do canal, por exemplo, Chainlink, quando a gente olhava para o momento dos traders de Chainlink, nós estávamos na linha dourada. Essa linha dourada são as melhores regiões para a gente poder comprar e a linha verde aqui a gente vai pensar em comprar e a gente vai começar a buscar por vendas quando a gente estiver na linha verde. Caso a gente não esteja rodando um ativo, a gente vai querer se desfazer quando a gente tiver realização de outros players também. Nesse momento, o Chainlink bateu mais uma vez lá na linha verde, aqui não se compra, a gente espera mais uma vez um pullback acontecer até que Chainlink chegue na linha dourada. Ou seja, Chainlink também é um ativo que nesse momento mais vale a gente esperar uma retração, esperar um pullback para que a gente possa tomar uma decisão de entrada dentro desse ativo. Quando a gente olha o que os players estão fazendo nesse momento, a gente viu um aumento da realização de lucro, por exemplo, em Chainlink também. Não são grandes realizações assim, por exemplo, como a gente teve em dezembro de 2023, no começo do ano de 2024, mas são realizações consideráveis. Muitos players estão realizando, muitos players estão saindo nesse momento de algumas posições. Então, é mais fácil que a gente espere um pullback dentro desse ativo. E por que eu falo sobre Chainlink? Porque Chainlink, em um passado recente, ela teve uma fase de capitulação. Essa capitulação nos mostra oportunidades de compra. Olha só,
Sua função como investidor, ela é simples. Não é você encontrar a próxima moedinha que ela vai te enriquecer. Não é você simplesmente fazer o seu dinheiro multiplicar da noite para o dia. A sua função como investidor é você sobreviver no mercado e você comprar os ativos com baixo risco e vender os ativos com alto risco. Simplesmente isso. Se você for aquele cara que só compra, compra, compra e nunca vende, desculpa, mas você não é um investidor, você é um acumulador de ativos. Porque saiba que para você ter uma liberdade financeira, para você desfrutar da sua vida, para você aproveitar aquilo que o dinheiro pode te proporcionar, você precisa realizar os seus lucros. Você precisa aumentar o seu patrimônio de uma forma que você consiga gastar, que você consiga ter uma vida melhor, prover uma qualidade melhor para sua família. Você precisa desfrutar daquele dinheiro também. Não é só acumular. Você vai acumular, acumular, acumular para depois sair dessa vida e não ter usufruído disso? Não. Você, como investidor, você deve sim, em alguns momentos, realizar. Então, por isso que eu prego muito para você que nós devemos comprar e vender. Tudo que a gente tem que fazer é descobrir topos e fundos, para que a gente saiba comprar nos fundos, para que a gente saiba vender nos topos. E isso a gente faz através da análise. Fases de capitulação são fases de fundo. A gente olha para esses ativos para compra em fase de capitulação. Quando a gente olha para realizações de lucro, são zonas de topo. Então a gente faz as nossas realizações. A gente compra na capitulação e a gente faz as realizações junto com outros players também. E a gente pode ver isso através dos gráficos, através da análise on-chain, para entender quais são essas regiões. Isso é o que a gente viu, por exemplo, para Link. Quando a gente olha para Matic, houve o mesmo padrão. Compre na linha dourada. Se chegou aqui na linha verde, aqui em cima, na linha azul, a gente deixa de comprar o ativo e a gente vai procurar por uma venda quando a gente tiver divergência nesse indicador, que é o momento dos traders. Mais uma vez, a gente compra na linha dourada, está aqui em cima e a gente vai esperar por divergência para a gente tomar decisões de saída, por exemplo. Matic, quando a gente olha para ela, a gente também teve uma fase de capitulação em um passado recente. Por isso que a gente passa a olhar para esse ativo, porque se ele capitulou, significa que a gente tem oportunidades pela frente. Nesse momento, a gente está tendo pequenas realizações de lucro, tá? Então, tudo que aconteceria tanto em Matic quanto em Link aqui, e até mesmo tanto no BTC, seria meramente pullbacks para que a gente tenha uma oportunidade de entrada em breve. Olha só, não tenha medo de escutar que vem queda pela frente. Essa queda, ela é simplesmente uma oportunidade de você comprar o ativo mais barato do que o preço atual que ele está. Se você estava posicionado lá de trás e você viu o ativo subindo, ótimo, realiza os seus lucros, porque a gente vai ter pullback e você pode fazer as suas entradas no pullback. Você tem que jogar o jogo de uma maneira estratégica, não é vender 100%, recomprar 100%, não é nada disso, é um jogo estratégico. Formação de caixa, depois redução de caixa e assim você vai surfando o ciclo. Até o momento que a gente chegar em uma fase de proteção. A fase de proteção é a fase que a gente vende realmente e a gente fica protegido das próximas movimentações. Isso é quando a tendência ela reverte, quando a gente tem uma tendência de baixa, por exemplo. Não é o caso agora. Então, nesse momento, toda a retração que a gente for ter são oportunidades para que a gente possa fazer novos aportes. Aí, porque olha só, a gente está falando, beleza, Bitcoin em 83 mil dólares ali, cara, isso seria um pullback interessante dentro do Bitcoin. A gente está falando ali que você pode fazer uma compra com 9% mais barato, você pode comprar 9% a mais da quantidade de Bitcoin que você compraria aqui em cima. Se a gente tiver uma retração até 0,618, que são as melhores regiões para a gente comprar, mas é muito difícil a gente voltar em 0,618 quando a tendência ela está muito forte, a gente teria ali uma retração de 16%. Se você souber fazer isso, certamente você vai surfar esse ciclo com maestria. E Ether é um dos ativos que, por exemplo, eu comentei muito com vocês durante um longo período que aqui embaixo era um excelente momento para a gente poder acumular o ativo, porque nós estávamos dentro de uma fase de capitulação aqui embaixo. Não foi à toa que quando a gente olha para essa região aqui de capitulação, eu fiz uma compra de 200 mil dólares em Ether. Eu comprei 75 Ethers dentro dessa região. Aqui está o preço, eu paguei 2.648, isso daqui foi no dia 16 de outubro. Exatamente aqui embaixo, dentro dessa zona. Por que eu fiz essas compras aqui dentro dessa zona? Porque a gente tinha acabado de vivenciar movimentos de
capitulação. Então a gente sabe que dentro da zona de capitulação é uma fase de aporte. Poxa, eu fiz uma única compra de Ether aqui, isso aqui não é minha carteira 100%, de mais de R$1 milhão, 200 mil dólares, dá quanto aí? Dá, sei lá, 1.100.000, 1.200.000, alguma coisa desse tipo assim. Cara, é uma compra bem pesada e essa compra aqui, não só eu fiz, como os meus clientes também fizeram. Inclusive, eu aviso os meus clientes antes de eu fazer as minhas compras. Olha só, há um mês, dentro da carteira Rumo a 1 milhão, eu informei todo mundo que era para diminuir o caixa em 20% e comprar Ether em 2.608. Depois que eu faço a informação para os meus clientes, eu vou lá e efetuo as minhas compras, ou seja, eu acabo pagando mais caro do que os meus próprios clientes, mas é um dos critérios que eu tenho aqui. Eu sou 100% transparente com os meus clientes. Se eu acho que o mercado vai para cima, cara, eu estou comprando e eu mostro para as pessoas que eu estou comprando. Se eu acho que o mercado vai para baixo, eu estou vendendo e eu mostro para as pessoas que eu estou vendendo. A carteira Rumo a 1 milhão, por exemplo, ela não é nada engessada, não é uma lista de 10 bons ativos para você segurar e rodar para o ciclo inteiro. Isso é coisa de amador. O meu jogo dentro da carteira Rumo a 1 milhão é comprar, realizar lucro, recomprar, realizar lucro, recomprar, construir estratégias ao longo desse caminho, tá? Para que eu possa surfar. E essa simples operação aqui que eu fiz com 200 mil dólares, ela me deu a oportunidade de vender esses mesmos Ethers, esses 75 Ethers, em 3.217. E isso daqui representou 243 mil dólares. Ou seja, eu lucrei 43 mil dólares em uma única operação. Isso representa 240 mil reais em uma única operação. Em 26 dias eu fiz esse lucro. E eu também informei as vendas para os meus clientes. Não é à toa que os meus clientes também reduziram as posições deles em Ether ali. A gente chegou a vender uma boa parte de Ether em 3.248. Porque o nosso jogo é um jogo de comprou, vendeu, realizou lucro, colocou o lucro no bolso. E olha só, mais uma vez os meus clientes, eles acabam vendendo na minha frente. Eles venderam em 3.248 e eu vendi em 3.217, porque primeiramente eu vou informar todo mundo daquilo que eu vou fazer. Uma simples operação, ela tem o potencial de colocar muito dinheiro no seu bolso. E como que essa operação ela me colocou muito dinheiro? Simples. Porque eu tenho as ferramentas certas na minha mão para poder identificar as regiões de fundo e as regiões de topo. Eu não consigo saber o preço mais caro dos ativos. Eu não consigo saber o preço mais barato dos ativos. Eu não consigo saber qual é o dia que a movimentação vai reverter. O que eu consigo saber são as zonas. O que nós temos diante da nossa frente nesse momento. Se eu olho para o Bitcoin, se eu olho para Ether, por exemplo, que em 3.200 é uma região de formação de topo, eu realizo. E por que eu fiz essas realizações aqui, por exemplo? Por que eu vendi os 75 Ethers que eu comprei lá atrás? Simples, por conta de dados, por conta de análise. Muitos players estavam realizando lucro dentro dessa região também. Se muitos players estão realizando lucro dentro dessa região, eu estou falando de players maduros, tá? Pessoas que sabem como funciona o ciclo dos investimentos. Se essas pessoas estão realizando, eu também vou fazer as minhas realizações. Eu também vou informar para os meus clientes fazerem as realizações dele. Eu sei que aí fora você escuta muito que a alta ela é infinita e que a bull run do Bitcoin ela iniciou. Sim, ela iniciou, mas saiba que o mercado ele se movimenta em ondas. Essas ondas nos dá muito mais oportunidades da gente comprar, vender, realizar e reentrar em outras operações. Por exemplo, olha só. Eu entrei com 200 mil dólares nessa operação. Eu vendi essa operação a 243 mil dólares. E eu reentrei mais uma vez dentro dessa operação. Olha só, eu comprei em 2.600 dólares, eu vendi ela em 3.200 e eu recomprei agora, no dia 15, em 3.70, 3 mil dólares e 70. E eu recomprei os 200 mil dólares que eu havia comprado lá atrás. Ou seja, os 43 eu coloco no bolso, os 43 é lucro, é meu, ele não vai voltar para o mercado. Tem muitas pessoas que dentro dos investimentos elas ganham de colher e elas devolvem de balde. Ou seja, você lucra 10% e na hora que você tem um drawdown, você tem um drawdown de 20%. Não é assim que esse jogo funciona. Se você lucrou, você tem que saber realizar o seu lucro, colocar aquilo no bolso, sair do mercado e reentrar com aquela
aquele capital que você já tinha entrado antes. E aí você vai construindo uma bola de neve com o passar do tempo. Ou seja, dos 243 mil, meu amigo, os 43 eles já vieram para o meu bolso. E eles vão ser muito bem gastos nos próximos dias. Os outros 200, eu reentro mais uma vez em uma operação ali nos 3,70. Eu informo os meus clientes que eu estou entrando dentro dessa operação. Inclusive, os clientes entram na minha frente, eles entraram nos 3,45. Só que a gente está em uma região delicada, que não é uma região de simplesmente comprar e esquecer. Eu não vou esquecer esses 200 mil dólares que eu coloquei aqui, porque a gente pode ter um pullback dentro do Bitcoin. Esse pullback dentro do Bitcoin pode fazer com que Ether tenha uma retração maior ainda. O Ether já entregou um pullback aqui para nós. Esse pullback já foi uma oportunidade de entrada. Por exemplo, nesse candle aqui foi quando eu fiz essa compra de mais 200 mil dólares em Ether. E eu informei os meus clientes. Só que nesse ponto aqui, a gente tem que ser bem delicado e a gente tem que trabalhar com um stop dentro dessa operação. O stop ele está extremamente perto da região que nós fizemos a nossa entrada. Ou seja, se aqui não for uma região de fundo, por exemplo, quando a gente traça Fibonacci aqui, a gente pode ver as zonas de retração de Fibonacci, a gente bateu em 0,382, por isso que a gente fez entrada, mas se a gente perder essa região aqui, como nós fizemos a entrada, em 3,40 ali, a gente tem um stop de 1%, porque significa que a gente vai ter uma queda maior aí, significa que Ether vai vir em 2,900, 2,700 ali, e dentro dessas regiões a gente vai recomprar essas posições, por exemplo, que foram estopadas, se a gente for estopado. O jogo, ele é simples dos investimentos. É um jogo onde você tem que saber em que fase do ciclo você está, em que momento do ciclo você está, qual que é a maior probabilidade na sua frente. Não há uma certeza absoluta. Se houvesse uma certeza absoluta, hoje eu já estaria bilionário e não milionário, mas você consegue sim saber quais são as maiores probabilidades. E através disso você pode tomar boas decisões, desde que você seja uma pessoa estratégica. Investimento, ele é um jogo complexo? Sim, mas de uma coisa eu te garanto. Depois que você aprende como funcionam as regras desse jogo, fica muito mais fácil de você jogar. Saiba que você pode sim atingir a sua liberdade financeira com o mercado cripto e não vai ser comprando uma moedinha de cachorrinho que vai subir 1000% e isso vai te trazer a sua liberdade financeira. Não foi assim que eu enriqueci, não foi assim que as pessoas que eu conheço que enriqueceram. Foi sendo estratégicos, sabendo o momento certo de investir e o momento certo também de sair do jogo, realizar as suas posições e reentrar depois, mais para frente, de uma maneira estratégica. Aqui eu mostrei para você operações que eu abri na prática e que eu informei os meus clientes também. Se você quiser saber quais são as próximas operações que eu vou abrir dentro do mercado, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página e dentro dessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente é um local onde eu publico essas minhas decisões de compra e de venda, se eu estou movimentando ou não. Existe uma carteira aqui por trás, onde tem vários outros ativos, não só Ether. Eu faço o gerenciamento dessa carteira, você simplesmente copia e cola. Se você clicar no primeiro link aqui da descrição, você vai cair nessa página. Nesse vídeo, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, aqui tem resultados dos clientes. Aqui tem resultados das pessoas que seguem exatamente as minhas estratégias. Se mesmo assim você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui, que você vai ser direcionado para o nosso atendimento, e nosso atendimento a gente vai resolver as suas dúvidas. Mas basicamente, dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu faço todo o trabalho duro, eu tenho acesso às ferramentas, eu tenho experiência, eu sou o analista. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões, você só precisa ver aquilo que eu estou fazendo e fazer também. Você vai ter uma pessoa ao seu lado que está movimentando o tempo inteiro, que está comprando e está vendendo o tempo inteiro. Eu estou buscando as melhores regiões para poder comprar, como eu te apresentei GRT na data de ontem, como eu estou te mostrando Ether hoje, como que Ether colocou 240 mil reais no meu bolso em 26 dias, com uma
operação onde a gente identificou uma capitulação, a gente comprou. Onde a gente identificou uma realização, a gente realizou. E quando a gente tiver boas oportunidades, a gente faz reentradas também em oportunidades, deixando aquele nosso lucro no bolso. Se você quiser seguir o ciclo daqui para frente junto comigo, recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Eu.